Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos a mais um episódio do nosso Cobertura de Provas da Medway, hoje falando sobre as apostas para a prova do SUS São Paulo, sobre a grande área, que é a melhor grande área de todas, que é a cirurgia geral. Então, como é cirurgia geral no SUS São Paulo? Primeira coisa que vocês têm que saber é que o SUS São Paulo é o SUSão da massa, né? Então é toda a galera reunida lá em São Paulo, aquela loucura, e locais de prova vão estar lotados e vai ter trânsito para chegar, então saiam cedo de casa, vai ter muita gente pulando do carro para ir andando para o local de prova, porque você vai encontrar todo mundo da medicina que você já viu na sua vida naquele local, tá bom? Então, gente do Brasil inteiro fazendo essa prova, porque é uma prova muito boa, é uma prova que vale para várias instituições e que muita gente presta, tá bom? Nas questões de cirurgia, a gente tem questões justas com assuntos justos, tá? Nada daquelas coisas de outro mundo classicamente, tá bom? São assuntos que a gente está acostumado, geralmente não tem nada que você fala, nossa, nunca ouvi falar sobre isso e caiu na prova do SUS São Paulo. Geralmente são assuntos que a gente já ouviu falar, que a gente já tem um conhecimento. Às vezes a gente pode se embananar, mas de forma geral a gente não tem nada que a gente se assuste durante a prova. Cai muito mais cirurgia geral do que especialidades. Não é aquela prova da Unesp, da USP Ribeirão, que a gente está super acostumado a cair várias especialidades. Aqui é cirurgia geral, é trauma, é abdômen agudo, é aquele padrãozinho da geral, é vesícula, né, que a gente está acostumado, hérnias, né, que a gente está acostumado, mas pode cair uma ou outra questão de especialidade. Não tem pegadinhas e decorebas de forma geral, como eu falei para vocês. Não é uma prova que quer te derrubar. Ela é uma prova que quer ver se você tem o conhecimento da cirurgia geral, que é necessário para um R1. Tá bom? Ela não faz pegadinha, ela não quer te derrubar, ela não quer que você saiba decoreba de classificação, até pode aparecer, mas de forma geral não é isso que aparece no SUS São Paulo. O caso clínico, a questão geralmente vem com um caso clínico com perguntas diretas, tá? Qual conduta, qual diagnóstico, qual exame solicitar? Geralmente eles não vão te pedir muito conceito, mas pode aparecer também. Mas não é aquelas alternativas grandes que você não sabe direito como que está acontecendo, o que a questão quer de você. Tem pouquíssimas imagens na prova do SUS São Paulo, tá, gente? Talvez pelo número de impressão de prova, que é muita prova, eles não botam tantas imagens assim, tá? E aqui a gente tem muita questão de ética classicamente aparecendo nas provas do SUS São Paulo. Então pode ser que apareça algumas questões de ética que esse ano estão aparecendo muito na prova de cirurgia, tá? O que vale a pena eu relembrar para o SUS São Paulo? Então, primeiro tema, trauma abdominal, todo ano cai, vai aparecer de novo. Segundo tema, abdômen agudo obstrutivo. Depois a gente fala um pouquinho do inflamatório, a gente fala de trauma torácico e finaliza com pâncreas, né? Nossa pancreatite aguda principalmente. Então vocês percebem que são 5 temas da cirurgia geral. Não vou falar nada de especialidades aqui com vocês hoje, tá? Porque é uma prova que cai pouquíssima especialidade. Então vamos começar com o nosso trauma abdominal. Primeira coisa, quem é mais acometido de acordo com o tipo de trauma que o paciente sofre? Ferimento por arma branca, a gente tem o fígado em primeiro lugar, o delgado em segundo lugar, diafragma em terceiro e o cólon em quarto. Então o pessoal costuma falar se furou, é fígado. Ferimento por arma branca é fígado, tá? Ferimento por arma de fogo é delgado em primeiro lugar, em segundo lugar o cólon. Terceiro lugar, a gente tem o fígado. E em quarto lugar, a gente tem vasos abdominais. Vascular, né? Um trauma vascular dentro do abdômen. Questão de trauma contuso, trauma fechado, geralmente é o baço, o primeiro lugar. Em segundo lugar, o fígado. Em terceiro lugar, o delgado. Lembrando sempre do sinal do cinto de segurança, que está muito relacionado a trauma de delgado. E o guidão de bicicleta, aquele paciente que caiu de bicicleta e ficou com a marca do guidão, bateu o abdômen no guidão da bicicleta, muito associado a trauma de duodeno e pâncreas, tá? Então, pra gente não esquecer, se furou é o fígado, se teve disparo, arma de fogo, é o delgado e se bateu é o baço, tá? Primeiro órgão mais acometido de cada tipo de trauma abdominal, tá bom? Além disso, FAST é uma coisa que aparece. Tá em alta, né? Cada vez mais os serviços têm FAST disponível
e está caindo muito nas provas. A gente precisa saber quais são as janelas do FAST. A gente tem a nossa janela hepato-renal, a gente tem a nossa janela espleno-renal, a gente tem a pélvica, né, que é da sínfise púbica, e a gente tem a pericárdica. Essas são as janelas clássicas do FAST. Mas hoje em dia a gente está fazendo quase sempre, né, praticamente todo mundo já faz o IFAST, que é o FAST estendido, em que a gente tem mais 4 janelinhas aqui, 2 no ápice e 2 na base pulmonar, para a gente verificar a questão do trauma torácico também, junto do FAST. Então, vamos lá, gente. O A, que eu falei para vocês, aquele primeiro espaço é o espaço hepato-renal, ou espaço espaço de Morrison, tá? E o segundo é o espleno-renal que eu estava falando. O terceiro é a pelve ali da sínfise púbica e o quarto é o saco pericárdico, tá? O B, que eu mostrei para vocês na imagem, é o IFAST, o FAST estendido. Então, eu tenho tudo o que eu falei, hepato-renal, né? Espleno-renal, pelve, saco pericárdico, mas eu somo a base e o ápice pulmonar direitos e a base e o ápice pulmonar esquerdos, tá bom? Essas são as janelas que eu vou olhar no meu FAST de acordo com a minha suspeita. Então, vamos falar sobre indicações de cirurgia no trauma abdominal, tá? Isso a gente precisa saber. Quando que eu vou mandar o paciente para a cirurgia? No trauma contuso, se ele chegou com peritonite, tá, gente? Peritonite vocês vão levar para a vida, que é uma indicação de abrir a barriga do paciente nas questões, tá? Veio com descompressão brusca positiva, veio com sinais de peritonite, associem a cirurgia. Já pensem na laparotomia como conduta, tá? Seja no abdômen agudo, no trauma, em tudo, peritonite geralmente vai indicar cirurgia, tá? Nas questões, sempre, né? Se tiver instável hemodinamicamente e tiver um FAST positivo, lembrem, instável hemodinamicamente a gente não vai mandar para tomografia, então a gente vai fazer o FAST ali no ABCDE já. FAST veio positivo, cirurgia, tá? No ferimento por arma branca, a peritonite e a instabilidade continuam aqui, mas se o paciente chegar com evisceração, também já é conduta cirúrgica imediata, tá bom? E essa evisceração não precisa ser uma alça intestinal para fora. Essa evisceração pode ser só o epíplon. Saiu uma pontinha do epíplon ali na minha facada, já é indicação de cirurgia, já é indicação de laparotomia, tá? Empalamento também é uma indicação de cirurgia. Ferimento por arma de fogo, a grande maioria a gente vai precisar de cirurgia, tá bom? Geralmente a gente indica cirurgia para explorar, para ver se teve, porque a chance de ter tido uma lesão lá dentro é muito grande. Só que quando que eu não vou indicar cirurgia em um primeiro momento? Se aquele trajeto não violou o peritônio, então aquele tiro de raspão ali na barriga que não entrou no peritônio efetivamente, não machucou nada lá dentro, tá? O paciente está estável, tem cirurgião experiente, tem um centro com recursos. Com esse caso todo redondinho, eu até posso pensar em não operar esse ferimento por arma de fogo. Mas a grande maioria das questões que trazem tiro, elas querem que você abra essa barriga, tá? Quando que eu consigo operar de forma não operatória? Então, vamos falar do tratamento não operatório, que está super em alta. As questões mais recentes ali dos últimos 2 anos para cá, a maioria quer da gente que a gente saiba quando eu posso manejar o tratamento não operatório. Isso inclusive as questões de 2024 das provas que já passaram. Então fica muito atento nessa parte do tratamento não operatório, porque muitas vezes a questão vai querer que você traga uma abordagem conservadora, mesmo sendo uma prova de cirurgia. Então, quando que eu posso fazer? Vísceras maciças, tá? Trauma de fígado, trauma de baço e trauma de rins. Se eu tenho pneumoperitônio ali com a questão das alças machucadas, é cirúrgico. Eu não posso fazer tratamento não operatório com perfuração de vísceras ocas. Então, é para vísceras maciças o nosso tratamento não operatório. O principal ponto para eu determinar se vai fazer tratamento não operatório ou se vai para cirurgia é a estabilidade hemodinâmica. Isso vocês estão cansados de saber, tá? Não pode ter sinais de peritonite, porque como a gente acabou de conversar, peritonite é indicação de cirurgia. E além disso, eu não posso ter nenhuma indicação precisa de laparotomia. Ou seja, a Lara tem um trauma de baço, que eu posso tratar de maneira conservadora, mas tem uma evisceração. Pô, então você vai fazer a cirurgia desse paciente. Tem uma peritonite, tem um pneumoperitônio associado.
você vai fazer uma laparotomia, tá, gente? Então, não pode fazer. Se tem alguma indicação cirúrgica, não fujam do tratamento não operatório, tá? A ausência de condições clínicas que aumentem o risco de sangramento. Então, coagulopatias, uso de anticoagulantes, a gente já fica bem mais receoso de fazer o tratamento não operatório, porque esse paciente tem risco de sangrar dessa lesão, tá? Ao longo dessa observação. Além disso, eu tenho que estar num serviço muito bom, eu tenho que ter UTI no meu serviço, esse paciente tem que ir para essa UTI, ele tem que ficar fazendo exames seriados de HB, HT, exame físico seriado também. Tenho que ter arteriografia no meu serviço, eu posso até não usá-la, mas ela tem que estar disponível. Eu tenho que ter cirurgião disponível também, não é aquele serviço que, se precisar eu vou transferir para outro hospital a 10 minutos daqui. Não, o cirurgião tem que estar disponível no meu serviço para eu fazer o tratamento não operatório. Além disso, banco de sangue também tem que estar prontamente disponível para esses pacientes. Combinado? Então, eu tenho que idealmente estar num hospital muito bem estruturado para eu fazer o tratamento não operatório nesses pacientes. Além disso, é necessário, conduta sine qua non, para eu fazer o tratamento não operatório, uma tomografia com contraste endovenoso. Que aí eu vou classificar a minha lesão, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, né? Vejo lá como que está essa lesão do baço, do fígado, dos rins, e avalio também alterações vasculares. E aí, gente, esse ponto aqui está super em alta também, já apareceu em 2024, está aparecendo em várias provas, que é, fiz a tomo, veio blush, veio aquele extravasamento de contraste ali, na tomografia, né, o contraste extravasando, fazendo blush na minha tomografia, nem sempre ele vai falar, às vezes ele traz a imagem, às vezes ele escreve esse extravasamento de contraste, aí eu posso tratar de maneira endovascular com arteriografia e embolização, independente do grau da lesão. Então, às vezes eles assustam a gente, ele fala, nossa, o rim tá explodido. Grau 5, horrível, meu Deus, mas o paciente está estável, está tranquilo e tem blush na tomografia, lembrem sempre da embolização, arteriografia com embolização. Então, estável com blush, arteriografia com embolização. Nosso EBA, estável com blush, arteriografia com embolização. Tá bom? Isso está super em alta. Trauma tóraco-abdominal também é importante da gente lembrar. Primeiro, a gente precisa lembrar o que é a transição tóraco-abdominal. Os limites dela são geralmente o quarto espaço intercostal e a ponta da escápula até a minha margem costal, tá? Isso varia um pouco de literatura, mas essa aqui geralmente é o mais aceito. A principal estrutura lesada nesses traumas tóraco-abdominais é o diafragma. E aqui mora o X da questão, que a gente precisa pensar se houve ou não lesão no diafragma para eu tratar com cirurgia ou se eu posso só observar, tá? Então, chegou um paciente com trauma ali dentro dessa região, no 7º espaço intercostal ali, por exemplo, né? Em alguma estrutura dessa transição tóraco-abdominal, se ele chegou instável hemodinamicamente, instável, eu não vou poder mandar ele para tomografia, não vou poder fazer uma laparoscopia, tá bom? E aí, eu vou fazer o IFEST. Se o IFEST veio positivo no meu tórax e negativo no meu abdômen, eu preciso fazer uma toracotomia. Esse paciente está instável hemodinamicamente, então, e tem lesão no tórax, porque o IFEST mostrou, eu preciso abrir esse tórax, tá? Se eu pensar que pode ter uma lesão no diafragma ali que eu vi durante a minha toracotomia, e o paciente, se ele já estabilizou, eu parto para a laparoscopia para ver se tem alguma coisa no abdômen associada. Se ele ainda está instável, eu abro a barriga também, tá? Para ver. Isso durante a cirurgia eu vejo se o diafragma está lesionado ou não. Se o IFEST veio negativo no tórax, mas veio positivo no abdômen e esse paciente está instável, então eu preciso entrar na barriga para ver o que está acontecendo, laparotomia. Se está positivo nos dois, a gente vai drenar esse tórax, que geralmente é só um hemotórax, um pneumotórax, alguma coisa do tipo. Eu vou drenar esse tórax e entrar na barriga desse paciente, tá bom? Geralmente é isso que a gente faz. Agora, se o paciente está estável hemodinamicamente, a gente pode mandar ele para tomografia de tórax, abdômen e pelve e ver o que está acontecendo, tá bom? Se o ferimento for do lado direito e o tórax não tem lesões ameaçadoras e o abdômen não tem lesões cirúrgicas, eu posso tratar de maneira conservadora, tá?
Porque esses ferimentos do lado direito do diafragma, geralmente o fígado tampona ali, não hernia, né? Pode ser que aconteça de herniar o fígado? Pode, mas é bem raro, tá? Se eu não tenho nenhuma lesão indicativa de cirurgia nem no tórax, nem no abdômen, só tenho o diafragma ali provavelmente machucado, tá tudo bem, não vai virar hérnia, você pode até tentar tratar de maneira conservadora. Se o ferimento for do lado esquerdo, o tórax não tem lesões, eu preciso partir para uma laparoscopia de preferência ou laparotomia, dependendo do meu serviço, porque existe um risco de herniar. Do lado esquerdo, se o diafragma for lesionado, o estômago pode subir, as vísceras podem subir e aí pode dar problemas respiratórios nesse paciente e esse paciente evoluir até com óbito, tá? Ferimento do lado esquerdo, se o tórax tem lesões cirúrgicas, eu vou entrar no tórax, o paciente está estável, lembra? Então eu vou entrar no tórax com a toracoscopia e posso associar ou não uma laparoscopia para olhar o abdômen também. Lembrando também de lesões de víscera oca que podem passar despercebidas. Na prova, gente, geralmente não precisa ficar batendo cabeça com todas essas condutas. Na prova, quando eles trazem o ferimento na transição tóraco-abdominal, geralmente eles querem o quê? Paciente com peritonite, pneumoperitônio, ruim, instável, geralmente vai ser laparotomia, tá? É isso que a resposta vai querer. Se o paciente não está com abdômen cirúrgico, uma indicação precisa, eu vou geralmente partir para laparoscopia. E o paciente tem que estar estável para fazer vídeo, tá? Tanto a laparoscopia quanto a toracoscopia. Então, se tá tudo bem, não tem abdômen cirúrgico, o paciente está de boa, está estável, laparoscopia é a minha escolha. E essa é a conduta que acho que mais de 90% das questões de transição na tóraco-abdominal querem, tá bom? Inclusive no Círio esse ano, se eu não me engano, teve uma questão que falava tudo de trauma tóraco-abdominal, tinham várias opções de drenagem e tal, mas só uma trazia laparoscopia e era essa a certa. Então, levem a laparoscopia como geralmente sendo a resposta de vocês para as lesões do trauma tóraco-abdominal, que o paciente está estável. Que aí eu consigo olhar dentro da barriga se tem alguma víscera que foi machucada, eu consigo olhar o diafragma se está tudo bem e eu consigo reparar se tiver alguma coisa machucada necessitando de reparo. A videotoracoscopia, ela vai olhar lesões intratorácicas ali, vai conseguir olhar para o diafragma, olhando para baixo, mas se tiver uma víscera, um intestino, por exemplo, entrando ali no tórax, o diafragma estiver rasgado, o intestino estiver entrando ali no tórax, você não consegue só empurrar e fechar. Você tem que olhar o abdômen para ver se esse intestino está inteiro ou não, tá bom? Então, por isso que geralmente a escolha é laparoscopia. Vamos agora para o nosso segundo assunto, que é o abdômen agudo obstrutivo, que aparece todo ano no SUS, tá? Então, o que a gente tem? Primeira coisa, eu preciso reconhecer alguns padrões radiológicos. Clara, você falou que não cai muita imagem. Realmente não cai muita imagem, mas a gente peca um pouquinho pelo excesso, porque às vezes ele pode trazer a descrição de um raio-x ou às vezes ele pode realmente resolver botar um raio-x. Quando eu penso em distensão de Delgado, obstrução alta, é quando eu tenho o empilhamento de moedas, tá vendo que parece um monte de moedinha empilhada, tá? A distensão é mais central aqui no abdômen, então bem central na barriga, que é onde está o nosso intestino delgado, e normalmente as alças são menos calibrosas, elas são mais fininhas. Agora, se eu penso no cólon, obstrução baixa, eu vou ter as austrações, que parece aquela nuvenzinha, né? As austrações aqui, ó, e uma distensão mais periférica. Percebam, o meio do abdômen mesmo não tem aquela distensão com empilhamento de moedas. A gente está mais na periferia do abdômen com alças bem mais calibrosas, geralmente. Aqui eu botei o volvo porque é um clássico, tá, gente? É um clássico que a gente precisa saber. Se tem o grão do café no raio-x, o U invertido, o Freeman Down, né, para quem gosta de epônimo, a gente precisa pensar em volvo de sigmoide, tá? Então, distensão alta, distensão baixa e o volvo de sigmoide são padrões radiológicos que a gente não pode deixar passar. Qual que é a dica para a gente pensar na etiologia provável que a questão geralmente vai trazer para a gente? Isso aqui, gente, é para ser papum, vocês baterem o olho e vocês pensarem. Não quer dizer que obrigatoriamente vai ser essa a resposta, mas vocês têm que pensar nesse diagnóstico na hora que vocês veem essas dicas na hora da prova, tá? Então, a primeira, paciente blá 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 com distensão abdominal, blá blá blá, tá obstruído e tem cirurgia abdominal prévia. Pensa em bridas, obrigatoriamente. Pode ser que você exclua essa possibilidade diagnóstica no meio da questão, mas pensa em bridas. É a causa mais comum, tá? De abdômen agudo obstrutivo alto em pessoas que já fizeram cirurgia é o padrão, tá?
Fezes afiladas, o paciente já vem com uma história de fezes em fita, né? Aquelas fezes fininhas, tem sangramento ali anal, uma melena às vezes realmente uma hematoquesia e perda de peso, geralmente em pacientes idosos, ele quer que você pense em câncer coloretal como causa da nossa obstrução, tá? Isso é obstrução baixa. História de litíase biliar. Então, aquele paciente que às vezes a questão traz pra gente, está esperando uma colecistectomia, está na fila do SUS, está esperando tirar a vesícula, ou tem múltiplos episódios de cólica biliar, tem uma dor abdominal intermitente ali toda vez que ele come alguma coisa gordurosa. Ele quer fazer você pensar que esse paciente tem colelitíase, e agora, depois de várias colecistites que esse paciente teve, ele distendeu e fez um abdômen agudo obstrutivo porque esse cálculo caiu no trato gastrointestinal e vai fazer um ilho biliar. Geralmente ali na válvula iliocecal ele vai se obstruir, tá bom? E aí a gente tem a nossa tríade de Higler, tá? Isso aqui, padrãozinho também de aparecer, tá? Raríssimo da gente ver na vida real, mas as provas amam. Tá bom? Então, sempre lembrem do ilho biliar nessa história de, já tinha cálculo, né? Que a questão te puxa para esse lado. Lembra que pode ter tido uma fístula entre a vesícula e o trato gastrointestinal. Esse cálculo pode ter caído lá e gerado um ilho biliar. Abaulamento inguinal eu nem preciso falar, né, gente? Hérnias. Hérnias são causas de abdômen agudo obstrutivo, hérnias encarceradas, estranguladas, podem gerar obstrução intestinal e são necessárias cirurgias para corrigi-las, cirurgias de urgência. Tá? Então, abaulamento inguinal, aumento de volume na virilha, coisas do tipo, lembrem sempre das hérnias inguinais. Paciente pediátrico com obstrução intestinal, a gente precisa lembrar do ilho meconial, né, que é uma causa até relativamente mais comum, mas a gente não pode esquecer da nossa intussuscepção intestinal. O paciente pode evoluir sim com obstrução intestinal, distensão de alces, por uma intussuscepção. Claro, a questão geralmente traz aquela fezes em framboesa, em geleia de morango e frutas vermelhas, porque é o muco misturado com sangue nas fezes. Sim, mas às vezes a questão traz uma obstrução intestinal, como o SMS já trouxe esse ano, tá bom? O quadro lá bem parecido com intussuscepção e a resposta era obstrução intestinal. Combinado? Paciente com pós-operatório recente. Lembra que Bridas é um pós-operatório mais para tardio, mas um pós-operatório muito recente de cirurgia abdominal, a gente precisa lembrar do ilho paralítico. Paciente grave. Então, ele trouxe aquele paciente na UTI, mais idoso, ruinzinho, séptico, chocado, que tá com obstrução ali. Você olha, tira um raio-x, tá o intestino grosso ali, o cólon todo obstruído, mas não tem uma obstrução mecânica ali, é uma obstrução funcional, é a nossa síndrome de Ogilvy, que é a nossa pseudo-obstrução colônica. Sempre lembrem disso. Se a questão trouxer grave, na UTI, com abdômen agudo obstrutivo, levanta a ideia, liga a luzinha, que pode ser Ogilvy, tá bom? Paciente acamado e em casa de repouso, né? Geralmente aqueles idosinhos que são dependentes, são debilitados, a gente precisa lembrar também do fecaloma. Às vezes ele traz pra gente, né, a palpação de uma massa ali no quadrante inferior esquerdo, que é o próprio fecaloma, tá bom? Então, lembrem disso. Manejo geral, né, para todo mundo, o que eu vou fazer? Jejum, correção de distúrbios hidroeletrolíticos, sonda nasogástrica, jejum, sonda e soro, né? Deixar essa sonda nasogástrica em drenagem e entrar com uma analgesia e sintomáticos para esse paciente. No volvo de sigmoide, eu vou primeiro tentar uma descompressão colonoscópica se ele não tiver indicações de cirurgia. Então, o paciente está com peritonite, está com isquemia, vai ser cirurgia, não tem para onde correr. Mas não, tá tranquilo, tá estável, tá de boa, a gente pode tentar uma descompressão por colonoscopia, tá? E se tiver complicação, entrei na colonoscopia, vi isquemia ali, faz cirurgia, tá? Fecaloma é a retirada manual das fezes impactadas, então é dedinho com luva, geralmente 2 luvas, e retira o fecaloma do paciente. Síndrome de Ogilvy, a gente pode entrar com uma neostigmina desde que eu descarte causas mecânicas. Então, tem aquela obstrução colônica, paciente na UTI, não sei o que, fiz uma tomografia, vi um tumor de cólon. Já era, não pode entrar com neostigmina, tá? Não, mas não vi nada, não tem nenhuma causa mecânica, é puramente funcional, entrem com neostigmina. Ilho paralítico, geralmente é expectante, eu vou introduzir dieta mais precoce possível, tá? Sempre lembrem do acerto, abreviação do jejum pré e pós-operatório, tá bom? Bridas, manejo geral, geralmente a gente vai fazer jejum, sonda e soro.
conservador na maioria dos casos, mas se complicar, se tiver peritonite, se isquemiar, se tiver problema mais grave, cirurgia, tá? Ilho biliar não tem para onde correr, eu preciso abrir esse abdômen, fazer uma enterotomia, tirar esse cálculo, suturar e, de preferência, já tirar essa fístula com a via biliar e também, se possível, fazer uma colecistectomia. Se não, deixa a colecistectomia para um outro momento. Vamos falar de abdômen agudo inflamatório agora. Aparece e aparece bastante, tá, gente? Então, colecistite aguda, a gente vai ver aquele paciente com dor no hipocôndrio direito e a gente vai se interrogar. Tem icterícia ou não tem icterícia? Se não tiver icterícia, eu vou ver se tem Murphy, se essa dor dura mais de 6 horas ou se tem febre. Sinais infecciosos vão indicar colecistite. Se não tem nada disso, tá só com uma dorzinha ali local, né? Cólica biliar, uma colelitíase tranquilo. Se tiver ictérico, eu vou perguntar se tem febre. Se tiver febre, geralmente vai ser colangite. Se não tem febre, vou pensar em coledocolitíase gerando essa icterícia, tá? Então, principal causa de abdômen agudo no idoso é a colecistite aguda, tá? E a segunda causa cirúrgica mais comum na gestação perde para apendicite, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Para eu fechar o diagnóstico de colecistite aguda, eu preciso do A mais B mais C. O que é o A mais B mais C? Sinais locais de inflamação, sinais sistêmicos de inflamação e o achado radiológico. Então, no A, eu vou ter sinal de Murphy, né? Dor, interrupção da inspiração profunda, compressão do ponto cístico. Isso é o sinal de Murphy. Sensibilidade local, massa ou plastrão palpável no quadrante superior direito do abdômen. No B, de sinais sistêmicos, febre, PCR elevado, leucocitose. E o achado radiológico é aquela, no ultrassom eu ver uma vesícula de paredes espessadas, um cálculo geralmente ali no infundíbulo, tá? Um morramento de gordura pode ter ali próximo, né? Então, A mais B mais C, para eu fechar o meu diagnóstico. Para eu suspeitar, eu posso ter A mais B ou A mais C, tá? Beleza, encontrei colecistite com uma pedra, vou internar, vou entrar com suporte para esse paciente e vou ver. Ele tem gangrena, tem necrose, tem perfuração da vesícula, colecistite enfisematosa, tem complicações dessa colecistite? Se sim, cirurgia de emergência, nem pensa, cirurgia de emergência. Se não, aí eu vou olhar para o asa desse paciente. Esse paciente está de boa para ser operado, asa 1 ou 2, vou operar na mesma internação assim que ele melhorar clinicamente. Ou se ele piorar clinicamente ou não melhorar, ou se tiver complicação, aí eu opero na emergência, tá? Asa 3 ou 4, eu vou me perguntar se esse doente está crítico ou séptico, tá? Se ele não tiver, eu reavalio depois do antibiótico para ver se eu posso partir para colecistectomia. Se ele tiver muito ruim, gente, isso aqui é importante, tá? Se o paciente tiver ruim com colecistite, mas ele não tem uma condição de fazer uma colecistectomia, lembrem da colecistostomia percutânea, tá? Eu preciso drenar essa vesícula que está virando uma coleção de pus ali dentro. Eu preciso tirar essa bile purulenta para esse paciente melhorar, porque ele não tem condição cirúrgica nesse momento. Lembrando do Tóquio, tá? Pode ser que apareça a classificação de Tóquio, né? O Tóquio 3 eu vou entrar com medidas gerais e UTI, posso precisar fazer a colecistostomia no paciente muito grave. Tóquio 2, medidas gerais, mas depende do paciente, se tiver estável uma colecistectomia vídeo, instável uma colecistostomia. Tóquio 1 é colecistectomia vídeo o mais precoce possível em medidas gerais. Lembre sempre que a colecistectomia deve ser feita preferencialmente até 72 horas do início do quadro. Apendicite aguda. Apendicite aguda é uma dor periumbilical que migra para a fossa ilíaca direita, associada a febre, náuseas e vômitos, hiporexia, anorexia. Pode ou não ter sintomas urinários associados, pode ou não ter alteração no hábito intestinal. E aí, a gente tem o alvarado, tá? Que pode aparecer. É mais a cara do IANSP, né, do que do SUS propriamente dito, mas com o alvarado a gente ajuda muito a fazer questões e pensar no que fazer com esse paciente, tá? Então, a gente tem de 1 a 10 pontos, né, de 0 a 10 pontos para esse paciente, e que eu vou olhar os sintomas. Então, migração da dor para a fossa ilíaca direita vale 1 ponto, anorexia vale 1 ponto, náuseas e vômitos vale 1 ponto. Aí eu vou olhar os sinais. Se ele tiver defesa no quadrante inferior direito do abdômen, são 2 pontos. Se ele tiver dor a descompressão brusca, mais 1 pontinho.
Temperatura maior que 37,5, mais um pontinho. Leucocitose no meu exame, 2 pontinhos. Desvio esquerda, 1 pontinho. E aí eu somo 10. E o que eu faço com esses pontos, Lara? Como que eu interpreto esses pontos? De 1 a 4, provavelmente não é apendicite, eu posso dar alta orientando sinais de alerta para esse paciente. De 5 a 6, eu vou me interrogar, ainda vou estar em dúvida se é ou não é apendicite, e aí eu posso internar esse paciente, solicitar outros exames, solicitar exames de imagem, manter em observação. E de 7 a 10, pode correr para fazer apendicectomia, especialmente se esse paciente for um homem jovem, não tem necessidade de exame nenhum. Homem jovem, diagnóstico clínico, 7 a 10 pontos no alvarado, faz apendicectomia, tá? Se for uma mulher, a gente pensa em diagnósticos diferenciais, idoso, imunossuprimido, criança, a gente até pode pensar em outros diagnósticos diferenciais. Homem jovem com alvarado alto, corre operar esse paciente, tá? E se eu tiver dúvida, posso fazer exames de imagem. Tomografia com contraste é o padrão ouro, mas geralmente o ultrassom é o primeiro exame que a gente faz. Ele tem uma boa especificidade e uma sensibilidade boa. Exclui também causas ginecológicas, então o ultrassom é muito bom para avaliar a parte ginecológica em mulheres jovens, especialmente em idade fértil, né? É ótimo para pacientes magros, pacientes obesos já não é tão bom, tá? A gente tem uma perda dessa sensibilidade e especificidade aí do ultrassom. Ressonância posso pedir especialmente em grávidas, tá? Não é um exame tão disponível, mas para grávida ajuda muito, né? Se eu tenho uma gestante com suspeita de apendicite, o SUS gosta de gestante, tá, gente? Não só na prova de GO. Primeira coisa que eu vou pedir é um ultrassom. O ultrassom é o primeiro exame que eu vou pedir, ele já me ajuda a pensar em apendicite ou não. Se for conclusivo, falou para mim que é apendicite, gente, a gente vai partir para uma apendicectomia vídeo. Na gestante a gente pode fazer vídeo tranquilamente, é a nossa primeira opção, tá? Ou então, não, foi conclusivo, mas não foi para apendicite confirmada, eu preciso investigar outras causas, inclusive causas ginecológicas obstétricas, né? Se o ultrassom não foi conclusivo, eu parto para a ressonância nuclear magnética, que não tem aquela dose de radiação que a tomografia tem, então pode ser usada nas gestantes. E se confirmar apendicite, apendicectomia videolaparoscópica também, tá? Se o ultrassom confirmou, nem peço ressonância. Se o ultrassom não confirmou, a ressonância me ajuda muito a fechar a apendicite e indicar cirurgia nessa gestante, tá? Idosos imunodeprimidos, a clínica pode ser bem frustra, tá? Geralmente não fecha o alvarado bonitinho. O exame de imagem, como a tomografia, tem grande valor aqui e não podemos esquecer das neoplasias de apêndice. Idoso com apendicite, sempre veja um anátomo patológico, porque existe uma chance, sim, de ser câncer de apêndice. E a gente tem que saber lidar com câncer de apêndice, tá? E se tiver dúvida, apesar dos exames de imagem, fiz tomo, fiz ultrassom, ainda tá todo mundo em dúvida, o radiologista não conseguiu bater o martelo, eu não sei direito o que aconteceu, aí eu posso partir para laparoscopia diagnóstica, né? Entra por vídeo na barriguinha, olha lá como que tá o apêndice, se tem indicação de apendicectomia ou não, e isso é muito bom, especialmente para pacientes femininas em idade fértil, tá? A laparoscopia ajuda muito a gente. Diverticulite aguda, eu acredito que seja o que mais cai aqui na prova do SUS, tá? Diverticulite aguda é que mais tem questões. Geralmente o paciente vai vir com uma dor no quadrante inferior esquerdo associado a febre, náuseas e vômitos, alteração do hábito intestinal. A tomografia é o nosso principal exame aqui, que vai mostrar um espessamento da parede ali do cólon, aumento da densidade dos tecidos moles e eu posso inclusive visualizar o divertículo aqui, tá? Também vou ver se tem abscesso ou abscessos ou se não tem abscesso, tá? Posso encontrar ar livre, né, pneu peritônio, inclusive, ou ali próximo à alça, tá? E aí eu vou precisar saber a classificação de Rinchey que cai no SUS São Paulo, tá? Tem uma diverticulite, primeira coisa que eu vou me interrogar, tem peritonite? Se tiver peritonite, é 3 ou 4, tá? E a gente vai chegar lá. Não tem peritonite, né? Eu tenho Rinchey 1 ou 2. Aí eu vou fazer a minha tomografia. Se mostrar um abscesso pericólico, Rinchey 1. Se mostrar um abscesso pélvico ou à distância, Rinchey 2, tá? Se tiver peritonite, 3 ou 4. Vou partir para cirurgia por conta da peritonite, indica cirurgia, a gente já conversou sobre isso. Se for uma peritonite purulenta, Rinchey 3, se for uma peritonite fecal, Rinchey 4, tá?
Hint em 1, o que eu faço? Se o abscesso for menor que 4 centímetros, eu posso entrar só com antibiótico. Se o abscesso for maior ou igual a 4 centímetros, antibiótico e associar uma drenagem, que é a mesma coisa que eu vou fazer com Hint em 2, que é o abscesso à distância, tá? Hint em 3 e 4, a gente sabe que precisa de cirurgia e geralmente a gente vai fazer cirurgia de Hartmann, tá? Tirar a retossigmoidectomia e fazer uma colostomia ali para depois reconstruir esse trânsito. Existe uma tendência de alguns corajosos já fazer anastomose primária, mas ainda está bem discutido isso de forma geral nas provas, eles querem que vocês façam Hartmann mesmo, tá? E lembrando que a gente pode ter um Hint em 0, tá? Que aparece às vezes, que é aquele sem complicações, aquela diverticulite boa, né? Falei abscesso, falei peritonite, mas não falei se eu tiver só uma diverticulite, é o 0, tá bom? Não tem necessidade nem de antibiótico para esses pacientes. Vamos entrar em trauma torácico agora. Trauma torácico, a gente tem essa tabelinha resumo que eu amo, né? Eu amo falar sobre ela, que aparece no SUS São Paulo, sempre aparece uma questãozinha, só que a gente não sabe exatamente qual que é o que eles mais gostam de cobrar, então a gente fala um pouquinho de cada, tá? Pneumotórax hipertensivo, a gente tem aquele desvio de traqueia, timpanismo à percussão, turgência de jugulares, hipotensão, ausência de murmúrio vesicular, o choque que esse paciente vai ter é o choque obstrutivo. No raio-x, que não é para existir raio-x aqui, o diagnóstico é clínico, mas no raio-x eu vou ver um desvio de mediastina, um hemitórax preto, a minha conduta imediata é a punção de alívio no 5º espaço intercostal, não é mais no 2º, na linha axilar média anterior ali, né, imediatamente anterior à linha axilar média, e se não der certo, se o paciente for muito obeso, por exemplo, eu posso já fazer uma descompressão digital nesse mesmo espaço. Abre um pouquinho com o bisturi e vai com o dedo ali para descomprimir esse pneumotórax hipertensivo. Minha conduta definitiva vai ser drenar esse tórax em selo d'água. Pneumotórax aberto é quando tem uma ferida no tórax, redução ou abolição dos murmúrios vesiculares, percussão timpânica, não vai estar chocado geralmente, o hemitórax no raio-x vai estar parcialmente preto, minha conduta imediata é fazer aquele curativo de 3 pontas e a definitiva vai ser primeiro drena o tórax para depois suturar a lesão. Se você suturar a lesão sem ter drenado, vai virar um pneumotórax hipertensivo, tá? Então drene o tórax e depois suture essa lesão. Pneumotórax simples, aqui eu não tenho ferida no tórax, tá? Eu vou ter redução ou abolição dos murmúrios vesiculares, percussão timpânica sem abertura no tórax, o hemitórax vai estar parcialmente preto também no raio-x, e aqui eu vou partir para drenagem se o paciente tiver sintomático, se o volume desse pneumotórax for maior que 1/3 do volume do pulmão, tá? Aumento do pneumotórax, então fiz o raio-x, tá ali um pneumotórax de boa, de repente repeti, já tá um pouco maior, tá? Necessidade de anestesia geral, então tem um pneumotórax simples, de boa, paciente assintomático, maravilhoso, mas vai precisar de uma laparotomia, uma laparoscopia, drena esse tórax, porque na hora que você entubar esse paciente, vai virar um pneumotórax hipertensivo, tá? Então drenem se precisar de anestesia e se precisar de transporte aéreo. Ai, vai com águia para outro lugar, drena o tórax, não tem para onde correr. Tá? A gente pode observar se não tiver nada disso. O pneumotórax simples pode ser observado. Principalmente aqueles ocultos, né, que a gente não vê no exame físico, não vê no raio-x, só vê na tomografia, pode observar, tá bom? Hemotórax agora. Hemotórax simples é aquele paciente que tem uma submaciçez, a percussão e uma ausculta diminuída, geralmente na base, né, porque tem um pouquinho de sangue ali na base. No raio-x vai ter uma base de hemitórax branco e a conduta definitiva pode ser expectante se tiver muito pequenininho esse hemotórax, mas geralmente eu dreno em selo d'água, avalio os sintomas respiratórios e hemodinâmicos desse paciente. Hemotórax maciço, caiu na prova prática da USP Ribeirão, a gente tem hipotensão, esse paciente vai estar chocado, né, com choque hipovolêmico, inclusive. Vou ter ausência de murmúrio vesicular, jugulares colabados, hipotensão, submaciçez ou maciçez à percussão. Vou ter o hemitórax geralmente todo branco no raio-x. Vou precisar repor a volemia desse paciente, drenar em selo d'água e posso, inclusive, pensar numa autotransfusão para esse paciente. E a conduta definitiva vai ser cirurgia. Eu preciso de uma toracotomia de urgência, não é aquela toracotomia de emergência no pronto-socorro, é indo para o centro cirúrgico fazer uma toracotomia de urgência, se eu drenar, né, inicialmente maior que 1,5 litro ou acima de 200 ml por hora por 2 a 4 horas, ou pior hemodinâmica com necessidade de múltiplas transfusões para esse paciente. Contusão pulmonar. Contusão pulmonar, geralmente o paciente vai estar estável, mas vai ter uma dor torácica, pode ter desconforto respiratório leve, ausculta sem grandes achados,
Pode ter crepitação à palpação das costelas se tiver fraturas associadas. Pode ter uma opacificação pulmonar no raio-x e a conduta vai ser dar oxigênio para esse paciente, faz uma fisiorrespiratória, analgesia e muito cuidado com fluidos exagerados para contusão pulmonar, porque senão você vai encharcar o seu paciente que já está com hemorragia alveolar. E não temos indicação de antibiótico para contusão pulmonar. Isso é uma pegadinha clássica que as questões amam trazer. Precisa de antibiótico para contusão. Não precisa, tá? Contusão não precisa de antibiótico. Tórax instável, eu vou ter aquela respiração paradoxal, tá? Vou encontrar crepitação à palpação das costelas, pode ou não ter comprometimento respiratório. No mínimo, eu vou ter 2 costelas adjacentes fraturadas em 2 ou mais pontos, ou separação de um segmento costocondral. E o tratamento é bem semelhante à contusão, elas andam praticamente juntas, né? Agora vamos falar de coração e aorta, né? Se eu tiver um tamponamento cardíaco no trauma de tórax, geralmente a clínica, que não é tão clássica na vida real, mas na prova é um clássico, é a tríade de Beck, que é a hipotensão, turgência, urgência jugular e abafamento de bolhas cardíacas. O choque desse paciente vai ser obstrutivo. Geralmente eu vou encontrar um FAST positivo no meu achado radiológico, né? Que não é tão radiológico. E a conduta imediata vai ser a minha punção de Marfan ou pericardiocentese, que é uma ponte para eu fazer toracotomia, que eu preciso de toracotomia para esse paciente. Lesão traumática da aorta, eu vou ter uma assimetria de pressão arterial ou dos pulsos, diminuição do fluxo de sangue nos membros inferiores e sopro sistólico precordial. Aí, no raio-x, eu vou ter achados muito clássicos que caem na Unicamp todo ano, inclusive esse ano caiu, que é o mediastino alargado, o botão aórtico mais apagado, um desvio da traqueia para a direita, um hemotórax à esquerda, fratura ali nos primeiros arcos costais ou até no externo. Conduta imediata vai ser pedir uma angiotoma, uma arteriografia ou um eco transesofágico. Vou controlar a frequência cardíaca e pressão arterial com beta-bloque, bloqueador de canais de cálcio, nitroprusiato, nitroglicerina, e a conduta definitiva, no caso, vai ser cirurgia endovascular ou aberta. Vamos falar de pancreatite agora. Respira, senta, pede um chopp. Vamos para a última parte das nossas apostas do SUS São Paulo, que sempre cai também, que é a pancreatite aguda. Pancreatite aguda, geralmente de etiologia vai ser mecânica, né? A gente tem a litíase biliar como a principal causa de pancreatite aguda e a gente tem também etiologias tóxicas, como o álcool. O álcool causa pancreatite aguda também, mas ele é a principal causa de pancreatite crônica, tá? E isso geralmente aparece em prova. Ah, pancreatite aguda é litíase, pancreatite crônica é o álcool. Não esqueçam disso. Pode ser também idiopática, né? Sendo que 2/3 dessa pancreatite idiopática é geralmente causada por lama biliar, nossa microlitíase, e 1/3 geralmente por disfunção do esfíncter de Oddi. A gente pode ter pancreatite metabólica também, lembrando da hipertrigliceridemia. E aí, como que eu fecho o diagnóstico? Esse gráfico aqui é muito interessante para a gente olhar ele, tá? Ele fala dos níveis da amilase e da lipase conforme os dias se passam, tá? Eu preciso de uma amilase ou lipase maior que 3 vezes o valor da normalidade para eu fechar o diagnóstico de uma pancreatite. O que a gente vê nesse gráfico? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a amilase e lipase não tem valor prognóstico. Não é porque fulano tem uma lipase de 3.000 que ele está mais grave que ciclano que tem uma lipase de 50. Tá? Não quer dizer prognóstico nesses casos, tá? Além disso, a lipase é mais específica que a amilase, né? A amilase pode se aumentar com saliva, tem outras causas. A amilase se eleva no primeiro dia e mantém-se alta por 3 a 5 dias, e a lipase se eleva junto da amilase, mas se mantém por 7 a 10 dias. Então, se a questão trouxer pra gente um paciente ali que está no 6º, 7º dia, a gente pode pensar na lipase de forma mais específica do que a amilase. A amilase já vai ter caído nessa época. Quadro clínico da pancreatite, a gente tem dor em faixa, aquele clássico que vocês já estão acostumados, né? Mas a gente pode ter alguns hematomas que são epônimos que as provas gostam muito, tá? Isso nos casos de necrose retroperitoneal, né? Pancreatite necrohemorrágica, aquelas coisas mais graves que geralmente na vida a gente não vê, mas as provas amam o epônimo, o cirurgião ama o epônimo, por isso que eu trago para vocês. Né? Hematoma nos flancos, a gente tem o nosso sinal de Gray-Turner, tá? Gray-Turner. Tem gente que fala tem 2 flancos, então tem 2 nomes, Gray-Turner. Tem gente que gosta de lembrar assim. Tudo bem. Esse aqui é hematoma na base do pênis, que se chama sinal de Fox, tá? E aqui, hematoma periumbilical, que a gente chama de Cullen. E aí tem gente que gosta de falar que o umbigo parece um ânus, então Cullen pra gente não esquecer. Fica a seu critério se você vai usar essa dica ou não. Não fui eu que criei.
Diagnóstico de pancreatite, a gente tem os critérios de Atlanta, que são 2 dos 3 critérios. A gente tem que ter a clínica, né, dor abdominal fortemente sugestiva de pancreatite, ou laboratorial, que é o que a gente falou, amilase ou lipase 3 vezes maior do que o valor da normalidade, e o critério radiológico, que a gente tem uma toma de contraste endovenoso, só se tiver dúvida grave ou piorando. A gente não vai fazer tomo para todo mundo com pancreatite, tá? Isso é importante, isso pode inclusive cair na prova de clínica, que já apareceu na prova de clínica esse ano do SMS também, pancreatite, tá? Antibiótico para pancreatite aguda não é recomendado, não precisa fazer antibiótico de forma rotineira para pancreatite aguda, tá? Só indico antibiótico terapia se eu tiver uma cultura positiva de punção da coleção, se o paciente estiver com deterioração clínica decorrente de quadro séptico sem outro foco isolado, se eu tiver gás na coleção pancreática, eu penso que tem infecção ativa, tá? Tomografia computadorizada, quando que eu vou solicitar? Para um diagnóstico diferencial de hiperamilasemia, né? Se eu estou pensando, não está tão clássico de pancreatite, né? Pode ser uma isquemia intestinal, pode ser alguma outra complicação, inclusive extrapancreática, né? Como a trombose portal, que pode acontecer, eu peço a tomografia. De forma geral, eu vou pedir preferencialmente no terceiro dia, ali de 48 a 72 horas, mas o ideal é que ela seja feita depois de 7 dias, no caso de falha terapêutica, por exemplo, paciente que persiste com dor, ou evolução com CIRS ou insuficiência orgânica. Quais são as complicações da pancreatite aguda? A gente tem a coleção fluida aguda, coleção necrótica aguda, o pseudocisto e o WON, que é o Walls of Necrosis. A gente precisa diferenciar principalmente os dois últimos, o pseudocisto. Na tomografia vai ser encontrado encapsulado, bonitinho, né? As coleções fluidas não são encapsuladas. Aqui no caso, o pseudocisto e o WON são encapsulados. No pseudocisto a gente vai ter um fluido homogêneo, ó, percebe que é super bonitinho, é um cisto mesmo praticamente, né? É pseudo por causa da cápsula, né? E não tem debris, septos dentro dele, tipicamente é extrapancreático. Já o WON, ele é encapsulado, olha, mas tem um fluido heterogêneo, tem debris, tem septos, você percebe que não é tão bonitinho quanto o pseudocisto, né? E pode ser intra ou extrapancreático, tá bom? De forma geral, o manejo das complicações da pancreatite aguda é feito através do Step-Up Approach, tá? Que é aquele tratamento minimamente invasivo com drenagem percutânea ou endoscópica, que é o nosso padrão ouro. A gente sempre vai tentar fazer esse Step-Up Approach. É menor morbidade, né? Menor morbimortalidade pós-procedimento quando comparado à necrosectomia aberta. Então, se a questão trouxer paciente com complicação pós-pancreatite, drenagem endoscópica ou abrir a barriga do paciente. Drenagem endoscópica sempre vai ser preferível, tá? Endoscópica ou percutânea, tá? E era isso que eu tinha para falar nas apostas do SUS São Paulo para cirurgia geral. Não esqueçam que vai ter o nosso Pra Cima do SUS São Paulo. O Danielzinho vai brilhar lá com vocês e a gente está junto até o final. Um beijo e até a próxima!